The book is on the table. The book is on the table. Por que será que os brasileiros gostam tanto dessa frase? The book is on the table. 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 The table. The table. Bom, a primeira coisa que eu quero que você faça é inscrever-se no meu canal e depois dar um like, dar um joinha aí nesse vídeo se você, claro, gostar desse vídeo. Bom, hoje eu vou falar sobre o meu processo de aprendizagem da língua inglesa. Como foi o meu processo de aprendizagem? Para que isso aconteça, eu preciso falar um pouco sobre a minha pessoa. Eu sou professor de inglês e português, sou formado em letras e tradutor e intérprete, e quando eu ainda estava na faculdade, no meu processo de aprendizagem, eu estava estudando muita gramática, vocabulários e tudo mais, mesmo relacionado ao meu curso, no caso letras, eu estava nesse processo de aprendizagem e eu falei para mim mesmo que quando eu terminasse a faculdade, eu iria para um país de língua inglesa. Inglaterra, Nova Zelândia, África do Sul, Estados Unidos, e eu queria ir para algum lugar para poder aprender inglês. Aconteceu que eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Mas antes eu quero que você entenda uma coisa. Pessoal, você não precisa sair do Brasil para aprender inglês. Não precisa. Aqui mesmo no Brasil, você tem condições suficientes de aprender uma língua e falar essa língua fluentemente. Então, se você quer aprender inglês, não precisa ir para outro país. Claro que se você tiver condições de viajar, fazer um intercâmbio em outro país, ótimo, vai ser muito bom para você. Assim que eu me formei, eu não falava inglês fluente porque o curso de letras não te dá essa base de você sair falando inglês fluente, mesmo porque não é o objetivo do curso de letras fazer com que todas as pessoas formadas em letras falam inglês. O objetivo é o quê? É você sair dali com a licenciatura licenciatura para ensinar português, inglês, literatura, que foi o meu caso. Então, quando eu terminei a faculdade, eu falei que eu ia para outro país. Assim que eu terminei o curso, eu me achava o bambambam, me achava o cara, achava que eu sabia, porque sabia falar inglês, porque meu nível de vocabulário era muito grande e ainda conseguia me comunicar e entendia muita coisa. Detalhe, tudo que eu havia aprendido até então foi aqui no Brasil. Eu me formei e fui para os Estados Unidos, como eu havia dito. Chegando lá, eu estava trabalhando em um projeto e acabei que de cara não consegui estudar inglês. Mais ou menos uns 6 meses depois que eu estava lá, foi que eu fui tentar aprender inglês, que eu tive um pouco mais de tempo. Só que detalhe, o curso de inglês, onde eu estava ali, que era o Texas, numa universidade ali próximo a Dallas, era $6.000. E eu não tinha condições de pagar $6.000 para poder estudar inglês. E agora? Eu vou deixar de estudar inglês porque não tenho $6.000? Eu não tinha dinheiro. Outro detalhe, você não precisa ter dinheiro para estudar inglês. Você não precisa ir para uma escola de idiomas para você aprender inglês. É claro que se você tiver dinheiro para pagar uma escola de idiomas, ótimo para você. É claro que se você tiver dinheiro para fazer um intercâmbio, ótimo para você. No meu caso, eu não tinha e o que eu fiz foi estudar por mim mesmo. Sabe como? Eu vou falar para vocês. A primeira coisa que eu fiz foi um plano de estudo. Esse plano de estudo, ele é diário. Ele não é um plano de estudo que deve acontecer apenas aos finais de semana, no sábado ou no domingo, que eu tenho mais tempo, então eu vou estudar inglês durante 4 horas. Não funciona dessa maneira, meu amigo. Você precisa ter esse plano de estudo diariamente, ok? Faça uma meta. E eu fiz essa meta. Sabe qual era a minha meta? 5 horas de inglês, de estudo de inglês no mínimo diariamente. E eu fiz esse processo durante 4 meses. Por quê? Porque eu queria aprender a falar inglês. Aliás, eu passei cada vergonha lá nos Estados Unidos porque eu achava que sabia. Muitas foram as vezes que eu quis me comunicar e eu não conseguia. Eu acabava travando, eu falava muita coisa errada e as pessoas perguntavam o que você quis dizer? Eu não entendi, como assim? Eu não sabia como me expressar. E eu não tinha condições de pagar o curso. Então foi daí que eu comecei a fazer esse plano de estudos e eu comecei a estudar inglês sozinho. Através de música, através de filmes, seriados e através de gramáticas. E em especial uma gramática que eu vou mostrar para vocês. Fundamentals of English Grammar. Este livro, esta gramática me ajudou muito, bastante mesmo. Com essa gramática aqui, galera. Fundamentals of English Grammar.
eu dei uma turbinada no meu inglês, ok? Então essa gramática ela é toda em inglês, eu aprendi muita coisa aqui, muita coisa, todos os dias estudando. Eu baixava várias músicas que eu gostava, pegava a letra na internet e aí eu dava um jeito de imprimir e começava a rabiscar toda aquela letra com palavras e expressões que eu não conhecia, traduzia, cantava, aprendia. E assim foi o meu processo de aprendizagem de inglês. Filmes, eu colocava o filme lá, eu demorava 2, 3 dias para assistir um filme. Como? Eu ia lá, assistia uma sentença, uma expressão que eu não conhecia, parava, olhava, ia na internet, estudava. Ou seja, eu assistia filme de maneira didática. Não é simplesmente sentar lá, colocar o filme em inglês, a legenda em inglês, sentar e assistir. Opa, estou ouvindo inglês. Não, não fazia isso. Então o meu método era totalmente diferente. Eu estudava inglês de maneira didática. Eu colocava o filme em inglês, a legenda em inglês, e eu ia pausando esse filme constantemente, aprendendo todas as expressões possíveis. Galera, em 4 meses, o meu inglês estava em outro nível. Claro que eu já sabia muita coisa, né? Eu já sabia toda a estrutura da gramática da língua inglesa, por ter estudado letras no Brasil, sabia muitas expressões. Só que, meu amigo, eu não falava inglês fluente. Eu travava. Na hora que eu ouvia um americano falando, eles falavam muito rápido, com linked words, conectando as palavras, e eu não conseguia compreender. Pessoal, faça um plano de estudos. Essa é a minha primeira dica para você. Você precisa de um plano diário de estudos, ok? Eu não tenho tempo, eu vou estudar aos finais de semana. Não faça isso, ok? Estude também aos finais de semana, mas principalmente diariamente. Você não precisa de 5 horas como eu fazia, ok? De repente, 30 minutos, 1 hora. O ideal seria, no mínimo, 1 hora por dia, fazendo um estudo detalhado, ok? Hoje eu vou estudar sobre the personal pronouns. Estudei sobre o personal pronouns. Hoje eu vou estudar sobre modal verbs. Hoje eu vou aprender alguns phrasal verbs. Hoje eu vou aprender sobre o present perfect. Hoje eu vou aprender sobre o simple past. E assim você vai estruturando o seu inglês, ok? E detalhe, você precisa estar conversando, praticando. Muitas vezes eu não tinha com quem praticar, eu simplesmente praticava comigo mesmo. Eu estava ali diante do espelho e eu conversava comigo mesmo. Além disso, eu gravava o áudio, depois eu ouvia o áudio, né? Eu me ouvia falando e eu via os erros que eu cometia. Como é que eu falo isso? Como é que eu falo aquilo em inglês? Muitas vezes eu fiz isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, eu quero que você dê um joinha e inscreva-se no meu canal também, ok? Eu vou estar sempre dando dicas de como você pode melhorar o seu inglês e principalmente a pronúncia do inglês, que é muito importante, ok? Se você quiser adquirir esse livro aqui, dá uma olhadinha na internet, ok? Ele é todo em inglês. Fundamentals of English Grammar. Um livro ótimo, ok? Um livro adicional. Vale a pena, ok? Vejo você no próximo vídeo.